Você tá repetindo? Olá, queridos, tudo bom? Hoje nós vamos fazer nosso segundo vídeo, né, sobre o tratamento do Lucas. E hoje nosso objetivo é resumir a história, para que todos possam saber, né, o que realmente está acontecendo desde o começo. Bom, tudo começou dia 9 de novembro, agora de 2012. Minha esposa estava com 5 meses e foi fazer a ultrassom morfológica, né, do pré-natal. Na ultrassom, o Dr. Flecha, lá de Belém, ele detectou um acúmulo de urina dentro da bexiga. As outras ultrassons foram normal, não foi detectado nada. Porém, nessa de 5 meses, foi detectado esse acúmulo de urina na bexiga. Conforme ele foi analisando o feto na ultrassom, na ecografia, ele verificou que a bexiga estava no nível de dilatação muito grande, que estava afetando os rins já. E ele detectou o nome de uma doença. E o nome dessa doença é válvula de uretra posterior, né? Ou seja, uma pele foi criada ali na uretra, justamente no final da bexiga que chega na uretra, que é por onde sai a urina, e uma pele foi formada ali impedindo que a urina saísse, porque o bebê ele urina normalmente dentro da barriga da mãe, né? E essa urina nada mais é do que o líquido amniótico. Então é de suma importância o bebê estar urinando. Então ele parou de urinar e essa urina ficou se acumulando dentro da bexiga e já estava, né, prejudicando os rins. Então ele nos orientou, por caráter de urgência, procurar um especialista em medicina fetal para que nós fizéssemos uma operação, né, de ajuste. Seria colocar uma válvula na bexiga e substituir esse caminho que ela iria fazer pela uretra e ia fazer esse caminho pela válvula e tentar resolver. Então, no mesmo dia, nós marcamos nossa passagem para Goiânia, onde foi que nós encontramos o especialista em medicina fetal, o Dr. Valdemar, na indicação do Dr. Flecha, né, por se tratar de ser um local mais próximo, um local de fácil acesso, e que nós, né, estamos ali correndo contra o tempo e precisaríamos fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Partimos para Goiânia. Em Goiânia, o Dr. Valdemar fez de novo a ultrassom e verificou que não somente o bebê estava com válvula de uretra posterior, mas verificou que os rins dele estavam bastante comprometidos. Então ele fez a punção, que é um procedimento de retirada da urina que está acumulada na bexiga do bebê. Ou seja, ele furou a barriga da Tainara, furou a barriga do bebê, entrou na bexiga do bebê e tirou aquela urina. E encaminhou aquela urina para um centro de laboratório, centro diagnóstico. E com o resultado em mãos, ele verificou que o funcionamento renal do bebê estava comprometido, né? Os rins não estavam funcionando como deveriam estar. E nesse caso, a cirurgia que nós iríamos fazer, ela não foi indicada, né? Porque como os rins não estão funcionando, não era indicado fazer essa cirurgia de válvula, porque é de um risco muito grande e os benefícios na medicina não são satisfatórios, né? Não tem assim um número que se diga que as pessoas que fizeram a cirurgia tiveram benefício maior do que aquelas que não fizeram. Então, por esse motivo, nós não podemos fazer a cirurgia de colocação da válvula. Então, em Goiânia, nós ficamos limitados somente a fazer a punção. Só que procuramos mais especialistas no Brasil todo, procuramos especialistas até mesmo em Belém, que conheciam especialistas dentro do Brasil, e eles nos indicaram pessoas que tinham já uma experiência com esse procedimento que o Lucas estava passando. Eles nos indicaram que o local mais adequado para se fazer um tratamento, já que não se poderia botar válvula, e essa válvula, digamos assim, resolveria grande parte dos problemas, nós teríamos que viajar para o sul ou para o sudeste do Brasil, que é onde é referência nesse tipo de procedimento, nesse tipo de tratamento. Então nós conseguimos em Curitiba, né, fortes indicações, conseguimos médicos super experientes. Inclusive aqui em Curitiba tem o hospital de maior referência no Brasil, que se trata com bebês que têm problemas renais, que é o Pequeno Príncipe. Nós já estamos nos consultando com esses especialistas, esses médicos especialistas. E chegamos aí para Goiânia 2 vezes, no dia 10 de novembro e no dia 20 de novembro.
né? Agora no dia 30 de novembro nós viemos a Curitiba. Em Curitiba nós já realizamos consulta com uma nefropediatra, realizamos consulta com obstetra especialista em gestações de risco, nos consultamos também com ecografista especialista em medicina fetal. E assim, eles todos analisaram, né, a situação do Lucas, e para a medicina fetal, ou seja, enquanto o bebê estiver dentro da barriga, não há muito o que fazer, né? Tem complicações, o estado é muito grave, ele pode vir até a óbito dentro da barriga, pode ter complicações devido ao líquido ir baixando cada vez mais, o líquido amniótico, mas nenhuma dessas complicações, né, indica a antecipação do parto, porque o Lucas está com apenas 26 semanas hoje está completando 26 semanas, então 26 semanas o bebê é considerado prematuro, então o risco ele é muito alto dele nascer prematuro, já com as complicações, então isso prejudicaria mais ainda. Então aqui em Curitiba o que nós estamos fazendo é um acompanhamento com especialistas experientes nesse tipo de procedimento, né, do Lucas, para que ele venha ser acompanhado na sua 27ª, 28ª, 29ª, 30ª semana de vida, né? Para quê? Para que nós possamos nos preparar, porque nós não saberemos quando ele vai nascer, né? Nós não saberemos se vai acontecer alguma coisa que antecipe o parto. Ele vai estar sendo acompanhado semanalmente por ultrassom, e todas as semanas nós vamos estar nos consultando com alguns especialistas para tentar estar alinhando todo esse tipo de coisa para que ele venha nascer o mais tarde possível, porque quanto mais ele ficar dentro da barriga, mais ele amadurece, mais ele fica forte, né? Temos que torcer e orar para que o líquido amniótico ele não baixe, porque ele já está no nível muito baixo, e se o líquido amniótico baixar mais ainda, ele pode ter outras complicações sobre o desenvolvimento de outros órgãos vitais também. Então assim, enquanto o líquido estiver razoavelmente bem, é indicado que ele fique dentro da barriga, crescendo, amadurecendo, para posteriormente, quando ele nascer, nós realizarmos uma operação que é de, como posso dizer assim, não é um conserto, é um reajuste que vai ter ali na uretra, que vai justamente tirar essa pele que está impedindo de o bebê urinar. Fazendo esse procedimento, o bebê volta a urinar normalmente. Só que o problema não é ele estar urinando ou não. O problema foi que esse acúmulo de urina na bexiga, ele comprometeu muito os rins, né? Então nós só saberemos realmente o grau de comprometimento dos rins quando ele nascer. E esse grau de comprometimento ele pode ser 100%, 50%. Então a gente não tem como saber. A gente sabe que está muito elevado. Agora se é 90%, se é 99%, se é 100%, não temos como saber, só quando ele nascer. Então ele nascendo e tendo uma dificuldade renal, um comprometimento da função renal, ele vai ter que ser submetido a procedimentos cirúrgicos de acompanhamento desse procedimento de função renal. Ou seja, ele vai ter que fazer um acompanhamento dos rins, vai ter que ser feita uma drenagem, que se chama uma limpeza ali nos rins, no canal que liga os rins à bexiga. Se a função renal estiver comprometida, ele vai ter que fazer um procedimento de diálise, né, que vai substituir a função dos rins. É um procedimento que desgasta muito, um procedimento muito arriscado, um procedimento perigoso, que é um procedimento que não pode ser feito durante muito tempo, porque quanto mais tempo o bebê fica em diálise, mais ele é prejudicado, mais ele fica frágil, mais ele fica com as suas funções, né, comprometidas. Então, se a função renal estiver comprometida, ele vai ter que passar por um procedimento de diálise até chegar a um peso razoável, né? Ou seja, acima de 10 quilos, para que ele possa vir a ser submetido a um transplante de rim. Só que sabemos que o transplante ele já é difícil para uma pessoa adulta, quem dirá para um bebê, para um recém-nascido, porque ele terá que ter o rim de uma pessoa que seja compatível com ele, ou seja, de um recém-nascido, de um bebê, de uma criança com poucos anos de idade.
Então, esse tempo, né, de diálise, esse tempo de espera do transplante, são coisas que a gente não tem como saber. Então, a gente está em Curitiba, porque somente aqui nós temos um amparo já todo preparado para que, independente de qualquer resultado, a gente possa ter as funções, ter os procedimentos necessários para estar cuidando do Lucas. Nós não temos prazo para retornar a Belém, porque não tem como nós. Portanto, queridos, continue orando, continuaremos crendo, continuaremos confiando em Deus, porque sabemos que, independente de qualquer coisa, Deus pode fazer o impossível. Deus pode mudar toda essa história e fazer algo surpreendente, tanto para nós como para a medicina, para a humanidade inteira. Cremos em Deus e sabemos que todos aqueles que estão orando, todos aqueles que estão colocando todas essas coisas na mão de Deus, estão fazendo isso com a certeza de que Deus sabe o que é o melhor para todos nós. Agradeço a todos.